Portanto, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, doutor Rosinha, Vossa Excelência tem até 8 minutos na tribuna. Obrigado, presidente. Quero aqui agradecer ao deputado Fernando Ferro por me conceder esse horário de liderança. Eu cheguei aqui na Câmara dos Deputados em 1999 e quero lembrar, junto com alguns outros companheiros do PT, que nesse período, até 31 de dezembro de 2002, estivemos na oposição à época ao governo de Fernando Henrique Cardoso. E uma oposição correta, politicamente pautada pelos anseios populares, que, aliás, ia para a rua. O povo ia bastante para a rua para questionar todo aquele processo de privatizações que existia, que era um processo de dar para os amigos, de presente, grandes empresas estatais. As universidades eram um caos. Não tinha dinheiro sequer para pagar a conta de luz. Eu lembro, no Fundão foi cortado a luz quando Fernando Henrique era presidente. Várias universidades deviam para as companhias de energia ou tinham sua conta cortada. Os funcionários públicos, descontentes com a carreira, faziam movimentos reivindicatórios durante os 4 anos. 2003, quando já mostrava a falência do modelo neoliberal, quando mostrava os graves problemas sociais do país, um país falido, quebrado, o Brasil não tinha crédito internacional nenhum, tanto é que veio o Fundo Monetário Internacional socorrer o nosso país. Isso tudo como resultado de uma péssima administração do PSDB, através de Fernando Henrique Cardoso, e dos democratas e o PPS. Lula assume a presidência da República e devagar, junto com todos os ministros, e naquele primeiro momento, com a ministra Dilma Rousseff, que assume o Ministério de Minas e Energias e planeja as ações daquele ministério para mais de uma década. Porque planejamento na área energética não se faz para 1 ou 2 anos. E era necessário esse planejamento, porque caso contrário, o país não cresceria e continuaremos vivendo os apagões pelo país todo e a cobrança dos usuários na conta de luz para socorrer algumas, inclusive, das empresas privadas que haviam compradas as estatais. As estradas do nosso país eram só buraco. Estrada nova não se fazia, não se construía. E as antigas, todas envelhecidas e esburacadas. Não havia nenhum programa nacional para habitação. Não havia nenhum planejamento de atuação de construir uma soberania e uma independência da nossa economia a nível internacional. Aliás, é bom lembrar que Celso Laffer, no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, ele como ministro do exterior, ao entrar nos Estados Unidos, entrava descalço, tirava o sapato para passar no detector de metal. Um ministro de Estado, de Relações Exteriores, não importa de qual ministério, descalçar-se para entrar nos Estados Unidos é submissão demais ao tio Sam. Lula assume já seu 2º mandato, já com a ministra Dilma, já no comando da Casa Civil. Elabora o Programa de Aceleramento do Crescimento, o PAC 1, que coloca o Brasil num ritmo de crescimento, retoma um crescimento do produto interno bruto que não existia
há muitos anos. Aliás, no período de Fernando Henrique Cardoso, o PIB crescia o mínimo ou então decrescia. O Brasil entra numa grave crise econômica e sai dela, entra por último e sai primeiro, graças ao presidente Lula e à ministra Dilma Rousseff, que coordenava o PAC. Ainda essa semana, lança o PAC 2. Alguns órgãos de imprensa criticam, a oposição critica, dizendo, por exemplo, do projeto Minha Casa Minha Vida, dizendo que não atingiu as metas estabelecidas. Eu quero aqui lembrar que o presidente Lula, por mais de uma vez, disse que não ia estabelecer metas através de período, mas que seria construída 1 milhão de casas. E será construída. E, no entanto, vem alguns agora e cobram metas. O Brasil hoje não tem absolutamente nada a ver com o Brasil de 2002. E assim pode comparar todos os atos, todos os ministérios, o que era o Brasil de 2002 e o que é o Brasil hoje de 2010. E esse ano, em 2010, nós temos eleições para presidente da República. O povo brasileiro vai ter que decidir se quer a volta daquilo que era 2004, com um país submisso à política internacional, com um país submisso economicamente ao Fundo Monetário Internacional e aos grandes banqueiros, com um país de balança de pagamentos negativa, com balança comercial negativa, ou quer um Brasil em crescimento? Se o brasileiro desejar o Brasil crescendo, não tem outro caminho a não ser eleger Dilma Rousseff a presidência da República. E a Dilma tem importância dupla, não só no sentido de manter o caminho que vem tendo hoje o nosso país, mas também como ter a primeira mulher na presidência da República. Pela própria história da humanidade, como foi submetida à exploração e à opressão, as mulheres foram mais vítimas do que os homens. E a mulher tem um outro olhar sobre a realidade, tem um outro olhar para a política. E o olhar dela é um olhar mais sensível para as causas sociais. É um olhar mais suscetível ao sofrimento do povo. E nós podemos ter uma mulher pela primeira vez na presidência da República para continuar a transformação tão necessária desse país e para avançar muito mais sobre a égide agora de uma mulher na presidência da República. Por isso, Dilma Rousseff, a nossa presidenta.